Sim, meus amigos, chegou a lista que vocês esperavam. Os 20 melhores quadrinhos que eu li em 2024 aqui. Já estou falando que eu li, porque é o seguinte, né? Vai falar, ai, faltou tal, não sei o que, galera. É óbvio que vai faltar tal, porque não tem como ler tudo. Então, assim, esses são os 20 melhores quadrinhos de 2024 que eu, Matheus, acabei lendo. Então, antes de começar aqui esse vídeo, deixar aquele recadinho de lei, inscreva-se no canal do Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Tem lista, tem análise, tem ranking, tem muito mais aqui. Inscreva-se se você já é inscrito, ative a notificação para você não perder nenhum vídeo novo aqui e vire membro, seja você também um Mochilover. Aí, seja membro, você vai ter acesso antecipado aos vídeos, na verdade, né? E eu vou fazer umas lives, aí quem sabe eu faço um sorteio aí também e tal. É R$5 por mês só, galera, tá tudo certo, né? Vamos começar pelo 20º lugar. O 20º lugar é Cornos, do Jefferson Trindade. Cornos, na verdade, é um relançamento, é o primeiro quadrinho do Jefferson e a editora Hipotética relançou neste ano aqui de 2024, esse gibi que é muito bom, quadrinho nacional de extrema qualidade, que conta a história dessa garota aqui, de uma mulher que ela está passando por muitas dificuldades na vida e aparece um corno, literalmente, este ser aqui chifrudo, que entra em contato por meio dos sonhos dela para que ela tome alguma decisão em relação à própria vida. É um quadrinho pesado, já adianto, tá? É um quadrinho que trata sobre suicídio, mas é um quadrinho que te deixa muito reflexivo e tem um final que quando eu li, eu fiquei muito puto, porque eu tava esperando um final feliz, para ser muito sincero com vocês. E aí na hora que eu terminei de ler, eu fiquei bravo, porque ele não tem um final feliz. E só que ele faz totalmente sentido com o que foi apresentado na obra. O Jefferson, ele tem uma grande influência do Taiyo Matsumoto, e aqui isso fica muito claro aqui em diversos quadros, em diversos momentos, assim, um bagulho bem diversos, até sei lá, meio lírico, assim, se é que é possível falar isso, mas é um quadrinho muito legal, que tem a influência do Taiyo, mas também tem uma outra pegada aqui, uma pegada tipo até um pouco grafite aqui, que você pode ver aqui nessa arte, por exemplo. Também tem outros momentos aqui. Eu gostei bastante de Cornos e eu recomendo vocês irem atrás aí para ler, tá certo? O 19º lugar é um quadrinho da Veneta, um quadrinho que eu já resenhei aqui no canal, que é Fior di Latte, do Miguel Villa, que conta a história de uma espécie de um triângulo que vira um quadrado amoroso, onde um acaba jogando, explorando um ao outro, sobre a história de um garoto que ele namora, um garoto pobre, que ele namora uma menina rica, que trata ele como se fosse uma espécie de um projeto, assim, olha, tô namorando um cara pobre, nossa, olha só, né, olha como que é namorar um pobre, e o menino, ele é jovem, né, um garoto, sei lá, tem 18, 19 anos, só que ele tá tendo dificuldades para ter uma ereção, basicamente, para ele se excitar com a sua namorada. A partir do momento que ele conhece esta moça aqui de seios avantajados, uma mulher que inclusive está amamentando uma criança, ele descobre o universo do fetiche. Ele passa a ter tesão por mulheres lactantes. É um gibi muito interessante porque a grande qualidade do Miguel Villa é que em nenhum momento ele faz um juízo de valor de nenhum personagem. Então isso fica a cargo do leitor. Ninguém é bom e ninguém é ruim. Isso vai de acordo com o que você lê no gibi. Você pode achar fulano bom, fulano ruim, todo mundo otário, todo mundo certo, enfim. E o gibi ele tem uma grande influência do Nick Dranazo e do Chris Ware aqui na questão de quadros, de enquadramento. As cores, elas são muito bonitas aqui, meio que uns tons pastéis aqui.
é um gibi que eu definitivamente eu recomendo você ler. Lançamentaço da Veneta em 2024. O nosso 18º lugar, o nosso 18, é um quadrinho nacional também. Alvorada dos Corações Macabros, né? Que conta a angustiante história de um adolescente e a sua relação com Kurt Cobain e o grunge e Dave Grohl e toda a galera ali desse universo. É um gibi que ele foi feito para quem nasceu nos anos 90 ou para quem cresceu durante os anos 90 ouvindo o grunge, né? Tem a história, cara, isso aqui é muito legal porque envolve toda uma conspiração envolvendo alienígenas, o mundo do grunge, tem passagens engraçadíssimas aqui envolvendo o Dave Grohl. Olha, é um belíssimo gibi e no fundo ele acaba também falando sobre o seu papel na sociedade e a questão de pertencimento ou não perante a sociedade, a questão de ter amizades, a questão de você conviver com as pessoas. Cara, é um gibi muito bom. Diego Gerlach, ou Gerlach, perdão, Diego, que eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Lançamento aqui da editora Pé de Cabra. Olha, é um gibi muito legal mesmo. Eu, particularmente, eu tava lendo quase numa semiférias que eu tirei esse ano. E, porra, cara, eu li esse gibi e eu ria, eu me divertia muito, muito mesmo. O 17º lugar é um gibi polêmico, né? Porque a galera vai falar, não acredito que você colocou esse gibi. Não acredito, porque no ano passado eu coloquei e o último volume dele saiu bem no início de 2024. Eu estou falando de Superman versus Comidas, Refeições do Homem de Aço número 3, assim, cara, mangá perfeito, assim. Pra quem não sabe, esse mangá aqui foi uma parceria da DC com, eu não lembro qual que foi a editora aqui, eu esqueci qual foi a editora aqui lá do Japão que os caras fizeram, com a Kodansha, e aí falaram assim, ó, deram para uns autores japoneses aqui, pro Satoshi Miyagawa e para o Kai Kitago, e falou assim, faz o que vocês quiserem. O Superman, ele acaba descobrindo o universo da comida japonesa e ele fica completamente maluco. E é um gibi muito engraçado, é um mangá muito engraçado. Tem várias passagens aqui nesse número 3 que eu lia e eu parava de ler porque eu não conseguia parar de rir. Tem um momento aqui que o Batman, ele começa a comer uma comida e aí ele fala assim, nossa, eu quero esquecer que eu comi essa comida só para eu poder comer de novo e ter o prazer de sentir esse prazer. Aí o Superman simplesmente dá um super beijo que faz o Batman esquecer que ele comeu. Aí tem uma passagem que o Superman ele morre e a Liga da Justiça precisa, tipo assim, o que a gente vai fazer com o corpo do Superman, tal. Aí o Superman tá morto em cima de uma mesa e eles falam assim, galera, a gente não vai conseguir fazer nada até a gente comer alguma coisa. Aí simplesmente eles pegam uma caixa materna lá de Apocalipse e eles assam uma pizza dentro dessa caixa materna. Aí o Batman ele usa o negócio, né, do Aquaman lá, sei lá, eu esqueci o nome lá, o negócio, o trono, né, sei lá, não é trono lá, qual que é o nome lá, baby, que o rei usa, aquele tipo, o tridente do Aquaman para assar uma pizza, simplesmente. Aí tem um momento que o Superman ele leva a família, o Clark Kent leva a família inteira dele pro Japão para comer. Aí tem um tio chatão e ele começa a encher o saco lá e o Superman congela ele para ele parar de falar. Cara, não, é sério, esse mangá aqui, ele é muito bom, 17º lugar, extremamente merecido aí para Superman versus Comida, as refeições do Homem de Aço. O 16º lugar também é um gibi de super-herói, outro gibi que eu fiz uma análise aqui no canal. Eu estou falando do Homem-Aranha Ultimate, né? Pai de família aí. Cara, é um gibi que recriou o Homem-Aranha para o novo universo Ultimate. Aqui temos um Homem-Aranha de 35 anos aproximadamente,
que ele consegue, um Peter Parker que ele está perdido no mundo, um homem branco sem missão na vida, até que ao invés de ele virar um coach, né, ou virar um Uber, ele simplesmente é visitado por Tony Stark, que fala para ele: você é o Homem-Aranha, né? Você foi impedido de virar o Homem-Aranha, agora tá na hora de você assumir esse manto. E finalmente Peter Parker, ele tem uma missão na vida dele. Escrito por Jonathan Hickman, com a arte do italiano Marco Cecchetto, o Ultimate Homem-Aranha é aquele gibi que os fãs do personagem tanto queriam, mostrando um Homem-Aranha casado, um Homem-Aranha com filhos, um Homem-Aranha com responsabilidades, um Homem-Aranha lidando com os perrengues da vida, enquanto ele é o Homem-Aranha. É um gibi muito bom, mas não é o melhor do universo Ultimate. Eu vou falar mais adiante aqui, neste próprio vídeo aqui, porque vai ter outros gibis da linha. O 15º lugar é O Papa Terrível, de Alejandro Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, junto com o desenhista Tel. Eu fiz uma análise bem recente aqui no canal, porque O Papa Terrível, ele é uma continuação direta de Borgia, que saiu pela editora Pipoca e Nanquim no ano passado. Borgia contava a história do clã Borgia, e O Papa Terrível, ele conta a história de Della Rovere, que é o Papa seguinte, que é o Papa Júlio II, que consegue ali criar um plano, né, para fuder os Borgia, e ele vira a pessoa mais importante da face da Terra, pelo menos ali naquela época. É um gibi do Jodorowsky, é um gibi que vai ter muita putaria, que vai ter muita gente morta, que vai ter pinto, vai ter peito, vai ter precheca, vai ter tudo ali, vai ter muito gay. É um gibi muito legal. Eu particularmente eu gostei muito deste gibi, achei melhor do que Borgia, mas mereceu aqui o 15º lugar. Inclusive até gostei do desenhista Tel. O Theo, eu achei que ele se encaixou melhor do que o próprio Milo Manara aqui na obra anterior, porque toda vez que tem um gibi do Milo Manara é sempre umas mulheres lindas, né? O roteirista ele foca em fazer várias mulheres para o Milo Manara desenhar, e eu senti que aqui o Jodorowsky ele focou realmente na história. Belo gibi, lançamento da editora Conrad, que também saiu no início de 2024. O 14º lugar era para ter saído neste ano. A editora Darkside prometeu, mas não lançou. Eu estou falando de Final Cut, o último gibi de Charles Burns, que saiu pela editora eu esqueci, pela Pantheon Books, lá nos Estados Unidos. Esse gibi, na verdade, originalmente ele saiu na França, anos antes, com o nome Dédales, né? Tem um acento assim. São 3 volumes. A Pantheon, ela reuniu nesse volume único aqui e renomeou como Final Cut. Ele conta a história de um garoto, de um cineasta amador, que ele tem ele é um garoto que ele só pensa em fazer filme, e ele tem dificuldades para fazer amizades, tanto é que ele só tem um único amigo, e ele está querendo fazer um novo filme. E para fazer um novo filme, ele chama essa garota aqui de cabelos ruivos para ser a estrela principal do filme. A história vai, a história vem, e o nosso jovem diretor, cineasta, ele acaba tendo uma atração pela garota de cabelo ruivo, e aí a história ela vai se desenvolvendo de uma maneira, daquela maneira que o Charles Burns ele sempre gosta de contar, que é sobre jovens, sobre dificuldade de viver em sociedade, sobre diversas coisas. É um gibi muito bom mesmo. A arte do Charles Burns, é que eu sempre penso em Bernie, mas é Burns, né? Sr. Burns do Simpsons. Tá, cara, a arte do Burns, ela tá muito linda, tem diversas páginas aqui incríveis. Eu tô tentando achar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, esse aqui dele chegar a pegar e meio que recriar um filme antigo. A arte dele tá muito bonita, tá muito detalhada. Eu acho que aqui na própria capa você consegue ter uma ideia disso, assim, pelo nível de detalhes aqui
também. O final desse gibi aqui vai te deixar um pouco injuriado, pode te deixar um pouco injuriado, porque eu acho que talvez não é aquilo que você espera. Mas eu gostei bastante aqui desse gibi. É um dos mais legais do Charles Burns, que é um cara de ritmo lento, mas quando ele faz gibi, você tem que parar para ler. O 13º lugar é um gibi antigo. Eu estou falando de Corto Maltese, sob o signo de Capricórnio, o gibi da editora Trem Fantasma, que mostra as aventuras do Corto no Brasil. Eu tinha lido o primeiro, né, a Balada do Mar Salgado, e eu adorei. Assim, eu nunca tinha lido nenhum gibi do Corto. E aí quando saiu, eu até assinei o Clube do Corto da editora Trem Fantasma, que é basicamente uma assinatura para você receber todos os volumes do personagem. E quando chegou esse segundo volume, eu tava esperando um gibi com um ritmo lento, tal, que nem é o primeiro volume, só que assim, é muito legal você perceber como o signo de Capricórnio, ele é um gibi muito mais ágil do que o Mar Salgado, né? Ele é um gibi muito mais ágil, é muito legal, é muito interessante também acompanhar o respeito que o Hugo Pratt ele tem pelo Brasil, porque ele já morou aqui, né? Ele morou aqui durante algum tempo. Então, assim, mesmo sobre uma perspectiva europeia, é muito bom ver como é que o Pratt ele respeita nosso país, a cultura, tem diversas citações à Bahia, enfim, a cultura indígena, de cangaceiros, enfim. É um gibi muito legal, muito divertido. A arte do Pratt, ela tá um pouco menos detalhada do que no primeiro volume, mas tá muito mais ágil. É um gibi... Cara, é sério, essas edições da Trem Fantasma, elas estão maravilhosas. Eu recomendo muito que você vá atrás, porque você não vai se arrepender. Assim, cara, você não vai se arrepender. Edição, ó, capa duríssima, cara, sem erros, diversos extras, páginas coloridas, páginas preto e branco. Ó, eu recomendo de verdade que você vá atrás. O 12º lugar, ele é um mangá também, um mangá antigo, só que é a primeira vez que ele sai aqui no Brasil. O 12º lugar, ele pertence a Ashita no Joy, Em Busca do Amanhã, que conta a história de Joy Yabuki, esse garoto aqui que está na capa, que ele é um morador de rua, ele é um garoto que vive numa condição precária, até que ele demonstra um grande talento para o universo do boxe. E um outro morador de rua, um senhor um pouco mais velho, ele passa a ter como missão a treinar esse garoto para que ele vire uma grande estrela aqui do boxe. Feito por Asao Takamori e Tetsuya Shiba, Ashita no Joe é um mangá fantástico. Assim, galera, eu juro pra vocês, eu comprei os 3 volumes que saíram até agora e eu li só o primeiro. Eu tô colocando aqui nessa lista só por esse volume, porque assim, eu fiquei impressionado de como a história ela é completamente apresentada, como os personagens eles são mostrados, como os personagens são carismáticos, como mostra a situação do Japão naquela época que saiu. Se não me falha a memória, eu acho que esse mangá aqui ele saiu na década de 50, 60, eu não lembro, desculpa, assim, essa informação ficou faltando, mas assim, cara, é um mangá muito bom, porque mostra uma outra personalidade do Japão, assim, uma faceta do Japão pós-guerra, do Japão tentando se reconstruir, questão de moradores de rua, praticamente umas mini favelinhas ali, a questão de como é que a sociedade não liga para esse tipo de pessoas, a questão da ascensão social, de como que o Joe ele tenta vencer na vida, mas ele não consegue, ele só consegue vencer por meio da violência, e mesmo assim o Estado ele passa a agir de uma maneira negativa em cima dele, a questão da imprensa, de como ela cobre isso, cara, tudo isso está nesse volume 1, é um mangá fantástico, eu futuramente eu quero ler tudo e produzir um vídeo aqui no canal, porque Ashita no Joe, se você ler esse volume 1 e você não gostar,
você tá maluco. Você tá maluco de verdade, assim, porque é um mangá fantástico que eu recomendo você ler. O 11º lugar, ele é um quadrinho que nem saiu encadernado, então eu vou dar um golpe aqui e eu vou mostrar aqui na minha leitura digital, aqui no meu scan. O 11º lugar, ele pertence a The Ultimates, os Supremos da nova geração, escrito por Dennis Camp, um roteirista revelação aí da Marvel, junto com a arte do Juan Frigeri, ou Frigeri, né? É Frigeri que se escreve, mas eu acho que é Frigeri que fala, né? Sei lá. O Juan, né? Desenhado pelo Juan aqui, que ele mostra essa nova roupagem dos Supremos para o novo universo Ultimate, para uma nova geração, para um novo tempo. É muito legal porque, assim, os Ultimates originais do Mark Millar, ele é um braço do poderio militar norte-americano. E o Dennis Camp, ele cria aqui uma situação que esses Supremos, os The Ultimates, eles são, na verdade, contra-revolucionários, eles são uma galera que está combatendo o sistema, porque é muito interessante que esse novo universo Ultimate é muito claro que quem comanda o mundo são os ricos, os poderosos, as oligarquias, enfim, aí espalhadas pelo mundo, e os Supremos, eles tentam combater isso. Só que é uma luta que não é apenas contra esses poderosos, é contra os poderosos e também contra as armas que eles possuem, desde controle da mídia, desde questão de controle de alimentos, de drogas, para tentar manipular a população. Cara, é um gibi fantástico. Ele só não é melhor porque o Juan Frigeri, ele é um bom desenhista. Só que ele não é o melhor que tem. É uma pena que a Marvel ela não tenha escalado um desenhista melhor, porque se ela tivesse escalado um cara com uma arte melhor, tipo assim, um Pepe Larraz, um Russell Dalterman, ou outro cara, esse gibi aqui, ele seria o gibi mais falado de 2024. É um gibi que definitivamente, cara, não saiu aqui ainda no Brasil, ainda não chegou o tempo de sair, não saiu nem nos Estados Unidos ainda, vai sair em fevereiro a edição encadernada, então eu acho que imagino que depois disso vai sair aqui no Brasil. Mas você precisa ler a nova roupagem dos Supremos que vai sair aqui em 2025 no Brasil. Vamos pro top 10 agora? Antes de ir pro top 10, eu queria pedir, se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, já comenta aí em tempo real, tal. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Esse aí do 20 ao 11 tá horrível. Enfim, vamos pro 10º lugar aí agora, que é outro lançamento da editora Nemo, que é Kililana Song, do Benjamin Flau. Cara, um gibi muito legal, é um autor europeu contando uma história que se passa no Quênia, tá? Conta a história do Naim, que é esse menino que tá aqui na tela, que ele é um menino de 11 anos de idade, assim, um menino sapeca, um menino travesso, um menino que tenta fugir ali do seu irmão, que quer converter ele para a religião, quer que ele vá para uma mesquita, quer que ele reze o Alcorão. Mas o Naim, ele gosta mesmo de diversão, ele gosta de uma traquinagem, ele gosta de se envolver com coisa errada. A partir disso, ele entra numa história que envolve turistas estrangeiros, que envolve a construção de um complexo hoteleiro ali na Terra, que vai afetar de maneira que vai destruir ali a terra onde ele mora. É um gibi muito legal que trata sobre neocolonialismo, que trata sobre os problemas da natureza, de como o dinheiro ele destrói ali todo um ecossistema local e a vida de pessoas que dependem desse ecossistema para viver, porque o Naim ele mora em Lamu, no Quênia, que é uma região em que eles dependem da pesca. E toda a construção desse hotel, ele vai acabar destruindo o ecossistema ali de peixes, né, para o pessoal pescar. É um gibi, gente, muito legal,
com uma arte em aquarela lindíssima em diversos momentos aqui. Cara, tem umas páginas muito lindas aqui. Eu queria ter feito um vídeo sobre esse gibi, mas eu acabei não fazendo. Eu acabei não fazendo. E, cara, é um gibi que, mano, é sério. Esse gibi aqui, ele passou completamente despercebido, assim, no radar. Eu não vi muita gente falando, mas Kill Lana Song, ele reúne os 2 volumes originais lá fora, e uma edição única, uma edição integral. É muito bom mesmo. Eu recomendo que você vá atrás. É uma das leituras, assim, eu comecei a ler e eu não parava, sabe? Assim, eu acho que uma das grandes qualidades do gibi é quando você começa a ler e você não tem o desejo de parar. E Kill Lana Song, ele se encaixa perfeitamente nesse sentido, tá certo? O 9º lugar, ele também é um outro gibi que ele ainda não saiu no Brasil, que também pertence ao universo Ultimate, que é Ultimate X-Men da Peach Momoko, né? Cara, esse gibi, ele é o melhor do universo Ultimate que tá saindo lá fora e ainda não tem previsão de sair aqui no Brasil. Ele vai, muito provavelmente, ele vai sair em 2025 aqui, né? Porque a Panini, ela tá seguindo a ordem de lançamento de encadernados lá nos Estados Unidos. Primeiro saiu o Homem-Aranha, o Pantera Negra, os X-Men e por último vai sair os Supremos. Do que se trata Ultimate X-Men? São os mutantes, né, desse novo universo Ultimate, só que são mutantes que a história foca exclusivamente no Japão. E assim, a Momoko, ela tá criando toda uma trama que ela é completamente diferente de um gibi tradicional de super-heróis. Ele tem uma pegada bem mangá, inclusive na questão de roteiro, de ação, sabe? Ele é um gibi um pouco lento, mas assim, ele é extremamente prazeroso de se ler. É muito bom, porque assim, a Momoko, ela foi a única roteirista que ela pegou a ideia, tipo assim, cara, vamos fazer um negócio novo, um negócio diferente. Não é o professor Xavier recrutando o Ciclope, a Jean Grey, piriri pororó. Não, não tem nada a ver com isso. O gibi, ele começa com a armadura, essa menina aqui, né, a armadura, que ela está sendo perseguida basicamente pelo Rei das Sombras, né? E aí o gibi, ele começa a se desenvolver dentro de um ambiente escolar japonês. Ele aborda a questão da ausência do pai na família, ele aborda a questão de como a sociedade japonesa é recatada, como isso pode ser ruim, a questão de cultos religiosos ali. Gente, é sério, Ultimate X-Men, ele é o gibi de super-heróis mais diferente que tem atualmente sendo publicado. Assim, eu tenho certeza que quando esse gibi ele sair aqui no Brasil, ele vai gerar muita reclamação, porque ele realmente não tem nada a ver com os X-Men tradicionais. Mas a história que a Peach Momoko ela vai criando, ela é muito legal, ela é muito interessante e ela está melhorando a cada vez mais. Aí a cada mês, né? Saiu a 10ª edição agora nos Estados Unidos em dezembro. Então, assim, cara, tem muita coisa para acontecer, é muito legal mesmo. Então esse é o meu 9º lugar aqui, Ultimate X-Men. O 8º lugar é mais um lançamento da Veneta, que é Em Perfeito Estado, um gibi, um novo gibi, o último gibi de Juscelino Neco. Cara, é a história de um cara que ele é dono de um antiquário, de um sebo, né? E aí a história ele tem um lema, né? Você nunca deve julgar como é que as pessoas gastam o dinheiro, né? Tipo assim, a pessoa ela chega lá no negócio, no comércio dele e ele compra o item mais absurdo possível, fala, nossa, meu, caramba, esse cara comprou um negócio horrível, né? Mas tudo bem, é negócio, não vou julgar o cara, né? E esse gibi, gente, ele começa, ele é um thriller erótico, se é que é possível falar isso.
E cara, esse gibi ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, assim. Porque o gibi ele começa de uma forma com o cara ele explicando a origem de como foi que ele né, entrou nesse universo. E aí ele vai explicando a vida dele, falando, olha aqui o que ele mostra, o que eu vendo, né? A questão da nostalgia, a questão de como isso afeta a vida das pessoas, de como a nostalgia ela é um porto seguro na vida de alguém, até que entra a questão do sexo, do fetiche, de como isso vai acabando com a vida desse personagem que é dono desse comércio. Ele não aparece em nenhum momento. São diversas imagens, são apenas quase que imagens únicas aqui em cada página, e aí ele vai evoluindo aí para um negócio que fica um pouco complicado de mostrar aqui. As páginas finais, então é por isso que eu só vou mostrar as páginas iniciais aqui, que não tem a sacanagem presente aqui. E é muito legal que a Veneta, ela fez essa edição e não tem nada aqui, ó. Tipo assim, você abre o gibi, você não sabe do que se trata. Você compra porque é um gibi do Juscelino Neco. Você vai ler, você vai falar, porra, esse gibi aqui, ele é foda. É um gibi foda, eu vou querer ler porque o cara é bom. Só que assim, cara, você é pego muito de surpresa à medida que a história vai evoluindo. O final é muito bom. O final, ele é sensacional. É um gibi sobre pornografia, sobre erotismo. Tem uma história aqui do Marquês, quase um Marquês de Sade aqui. Cara, é sério. Leia Em Perfeito Estado, do Juscelino Neco, gibi que saiu pela Veneta. O 7º lugar, ele é um mangá que ele não saiu aqui no Brasil. Ele foi publicado inteiramente lá fora nos Estados Unidos. Ele já tinha saído anteriormente no Japão, que é Tokyo These Days, do Taiyo Matsumoto. São 3 volumes, esse aqui é o volume número 1. Ele conta a história de um editor de mangás que ele simplesmente resolve se aposentar. Ele resolve se aposentar porque ele já estava cansado do trabalho. Ele falou, cara, eu vou parar de trabalhar e vou viver a minha vida. Só que só tem um problema. O nome dele é Shiozawa. O Shiozawa, ele não sabe o que ele faz da vida dele, porque ele dedicou a vida inteira dele aos mangás. E aí, por conta de um acontecimento da vida, um acontecimento que acaba atingindo ele de uma maneira muito profunda, ele resolve lançar um mangá independente. Ele falou assim, cara, eu vou ser um editor de um mangá independente, e ele resolve ir atrás de diversos autores que ou já estão aposentados, se afastaram, ou com quem ele já tenha trabalhado. E é um mangá fantástico, que ele trata sobre etarismo, querendo ou não, ele trata sobre a sociedade japonesa, sobre também a questão do consumo mercadológico de mangás e a questão do tipo assim, a gente sempre precisa ter um novo sucesso, a gente sempre precisa ter algo novo, aquele mangá, a gente precisa ter um novo One Piece, a gente precisa ter o Chainsaw Man, a gente precisa, sabe, vocês estão entendendo? E às vezes a gente não consegue atingir isso, e isso acaba afetando, porque assim, todos nós passamos pelo nosso ápice, pelo nosso pico, pelo nosso prime. E o que acontece com você quando você passa desse período? Como é que a sociedade te trata? Como é que o mercado de trabalho te trata? Então o Taiyo Matsumoto, ele faz uma reflexão incrível aqui nesse mangá, tudo relacionado ao universo, né, da produção, edição e publicação de mangás. São 3 volumes, assim, cara, a JBC anunciou um novo lançamento aí de um material que eu esqueci o nome do Taiyo Matsumoto, mas alguma editora precisa urgentemente trazer Tóquio These Days, Tóquio nesses tempos, nesses dias, Tóquio nessa era, enfim, sei lá como é que vão traduzir isso aqui no Brasil, pra cá. Cara, é sério, eu fiquei maravilhado quando eu li isso aqui. Eu comecei a ler e, de novo, é aquela questão, gente, você começa a ler e você não quer parar.
Cara, vá atrás de um scan, compre isso aqui em inglês, se você tem um inglês bom, vá atrás. Ou se você sabe ler em japonês, né? Parabéns para você, inclusive, queria muito saber ler em japonês. Para você ler Tokyo These Days aí, mangá fantástico do Taiyo Matsumoto, é o penúltimo trabalho, ele já está com um trabalho novo que está sendo publicado lá no Japão. Vai te pegar definitivamente. Aí é um mangá que vai te deixar bem reflexivo sobre a questão da vida, sobre, enfim, né? Você vai ler, quando você ler, você vai entender o que eu tô falando. Tomara que a JBC ou a Devir, que são as editoras que publicam o Taiyo Matsumoto aqui no Brasil, traga esse mangá o quanto antes para cá. O sexto lugar é um gibi que ele saiu neste ano nos Estados Unidos e ele já foi anunciado para sair em 2025 aqui no Brasil. Já adianto que esse é o melhor quadrinho de super-herói aqui da minha lista, que ele está bem posicionado, que é The Boy Wonder, né? Gibi aqui do Junibá, que saiu pelo selo Black Label na DC, né? Que é o selo que substituiu a Vertigo. Cara, ele é um gibi que ele conta a história do Damian, né? O Robin mais atual aí do Batman, o filho do Batman, literalmente, que ele tá envolvido numa questão aqui que ele comete uma cagada. Ele comete uma cagada e aí ele não é respeitado pelo pai, ele passa a não ser respeitado pela Bat-família e ele parte numa cruzada para ser uma pessoa melhor. E aí nisso ele conta com todo o auxílio da Bat-família ali, o Asa Noturna, o Capuz Vermelho, o Tim Drake, o próprio Batman, numa jornada para ele ser um ser humano melhor. Cara, é um gibi com a arte do Junibá, que é muito bonita, é uma arte extremamente cartunesca, é uma arte dinâmica, uma arte bonita, assim, cara, você vai lendo e tem uma coisa que eu achei muito legal, porque ela conta, né, a história aí do Damian, tem um desenvolvimento de personagem aqui dele que eu senti que a DC nunca fez aqui com o personagem, não dessa maneira que o Junibá ele faz aqui. Tem uma coisa que também eu queria muito elogiar o Junibá, que é o seguinte, a cor do Damian, né? O Damian, ele é filho da Talia Al Ghul, né? O seu avô é o Hans Al Ghul. Então, assim, ele é um garoto que ele tem traços árabes, né? Visto que ele foi gerado até ali num deserto, né? Inclusive para quem leu as histórias clássicas do Dennis O'Neil e do nosso glorioso Neil Adams. Então, assim, o Chris, deixa eu pegar o nome do colorista, o Chris O'Halloran, ele deixa o tom de pele do Damian um pouco mais moreno, sabe? Assim, um tom de pele que é característico de pessoas árabes. Inclusive, isso vale também para a Talia. É um gibi muito fantástico, de verdade, assim, é o melhor quadrinho de super-heróis que saiu em 2024. São 5 edições ou 6, deixa eu só confirmar, aqui são 5 edições, que é um grande passeio pelo universo do Batman, dos Robins. Tem a edição com o Capuz Vermelho, que ela é muito boa. São duas almas quebradas, o Damian e o Jason Todd, que são muito boas. São muito boas, assim, cara, é uma edição maravilhosa, assim, um encontro. O Junibá, ele mandou bala, assim, é um quadrinho maravilhoso de verdade, assim, você precisa ler. A Panini anunciou para o ano que vem. Você que é fã do Batman ou você que é fã de quadrinho bom, eu recomendo você comprar The Boy Wonder, que vai sair aqui como, sei lá, Menino Prodígio, Menino Maravilha, Robin, o Menino Prodígio. Eu não sei como é que a Panini vai traduzir para cá, mas compre, tá? Recado aqui, eu tô conselho de amigo. Vamos para o nosso top 5. O quinto lugar é um dos vídeos mais recentes aqui do canal. Eu estou falando de O Céu na Cabeça aqui do
Altarriba e do Garcia Sanches com as cores da Moral aqui. Deixa eu só pegar o nome correto. Roteiro de Antônio Altarriba, arte do Sérgio Garcia Sanches e as cores da Lola Moral. Ele conta, gente, a história do Nivek, que é esse garoto que está aqui na capa, que ele mora no Congo, ele é praticamente um escravo, ele trabalha ali em Minas, né, enfim, para tirar ali um sustento para alguém rico e poderoso, e ele, por conta das circunstâncias da vida, ele acaba virando um mercenário, ele acaba virando um soldado, e ele vira um assassino. Só que ele entra num ciclo que ele passa a se alimentar disso, e um amigo dele tenta tirar ele de lá, e ele passa por uma jornada para tentar chegar à Europa e chegar para uma vida melhor. O que eu gosto do roteiro do Altarriba aqui, ele é um cara espanhol, né? E a gente sabe que a visão europeia para o continente africano, ela costuma ter uma visão distorcida das coisas. Mas o Altarriba, ele passa a fugir dessas armadilhas e ele constrói uma trama que tem a violência, que tem algumas coisas que saem em outras obras no continente africano, mas tudo isso faz parte da história, não é um gibi apenas sobre isso, né? Olha como a África, o continente africano, ele é perigoso, olha como, né? Olha o animal selvagem, olha como é tudo, olha, né? Fantástico, não, né? É um gibi que ele conta uma história, uma jornada que tem um elemento fantasioso, que tem um elemento violento, que conta sobre neocolonialismo, que conta sobre exploração, que ele conta sobre a busca por uma vida melhor, que mostra ali lendas e situações que só poderiam acontecer no continente africano e mostra e faz a grande questão: será que a gente consegue fugir de determinados ciclos que são impostos às nossas vidas? E também, será que a Europa é esse paraíso que todo mundo pinta que é, né? Seja Europa, seja Estados Unidos, mas aqui especificamente é o continente europeu? É uma obra extremamente poderosa, é facilmente um dos melhores quadrinhos de 2024, lançamentaço da editora Comic Zone, eu recomendo. Eu só tenho um vídeo esses dias aqui no canal, então se você quiser ver uma resenha mais, né, detalhada, dá um pulo lá no meu canal. No meu canal não, você já tá no meu canal, né? Dá um pulo lá no meu vídeo para você ver. O quarto lugar, ele é um gibi nacional. É o melhor gibi nacional. Já adianto que esse gibi estará no Prêmio Jabuti 2024 e é um fortíssimo candidato a vencer. Eu estou falando do gibi Quando Nasce a Autoestima, gibi maravilhoso da Regiane Brás, com a arte do Jefferson Costa. Jefferson Costa responsável aí pela arte do gibi do Jeremias, da Graphic MSP. O que esse gibi ele conta? Ele é assim, claramente ele é baseado na vida da Regiane Brás, né? Ele conta a história, assim, a gente sabe que a população negra aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sofre uma grande perseguição, passa por situações que, puta, cara, é uma merda. Basicamente, vou dar uma de Felipe Neto e falar: o racismo é uma merda. E é uma merda, né? A gente sabe disso. E aí, como é que fica você ser uma pessoa negra e você nascer, você conviver, você crescer numa sociedade em que ela claramente é racista? E é aí que vem a pergunta do gibi: quando é que nasce a autoestima da pessoa negra? Como é que faz para você ter uma autoestima numa sociedade que te persegue e que te faz tudo o possível para que você seja rebaixado? Então, assim, tem uma história extremamente tocante, uma história assim que vai te deixar comovido, uma história que vai deixar você reflexivo na hora que você lê aqui essa obra da Regiane junto com o Jefferson. É um gibi muito pesado, tá? Tem situações extremamente incômodas, mostra
a batalha dessas pessoas negras, assim, aqui especificamente da personagem principal, para crescer, para ela viver, para ela sobreviver nessa sociedade. Cara, é um gibi muito forte, tá? É um gibi muito forte. De verdade, eu acho que não tem como esse gibi ele não ganhar o prêmio Jabuti de 2025, que se refere a 2024, tá? É um gibi muito bom mesmo. Grande lançamento da editora Trem Fantasma. Vá atrás, porque é um gibi poderoso, é um gibi pesado, é um gibi difícil, mas é um gibi necessário para você ler nesses tempos em que vivemos. Vamos pro top 3 agora? Vamos pro nosso pódio. A medalha de bronze, ela é um gibi, cara, um gibi que vai te deixar mal. Um gibi que vai te deixar mal, porque assim, é uma história que é uma adaptação de um livro, já saiu um filme, inclusive. Eu estou falando de A Estrada, baseado aqui na obra de Cormac McCarthy, né? Feita por Manu Larsenet, o mesmo de O Relatório de Brodeck e O Combate Cotidiano. Cara, é um gibi de pouquíssimas palavras. Ele trata sobre um futuro que ele é... Assim, cara, a humanidade foi pro buraco. Não é explicado como é que a humanidade foi pro buraco, nem precisa explicar. O gibi, ele basicamente trata sobre a sobrevivência de um pai e seu filho tentando ali, né, de alguma forma seguir adiante, mesmo não tendo nada para seguir adiante. É um gibi de pouquíssimas palavras, de pouquíssimas cores. Eu queria elogiar o esquema de cores aqui do Manu Larsenet, porque o gibi ele começa em preto e branco, mas ele tem uns tons de cores aqui bem suaves, e a cada momento que vai acontecendo alguma coisa no gibi, as cores elas vão mudando. Ó, você pode perceber que aqui tem um tom um pouco mais de sépia, se é que é possível falar isso. E aí o gibi, por exemplo, aqui, ó, ele abre em preto e branco, e aí quando tem os momentos um pouco mais pesados, ele vira preto, branco e cinza, e quando tem momentos de tensão, ele tem um tom em vermelho. Então, assim, é impressionante como o gibi ele tem poucas cores, mas esses momentos mais pesados nas cores, assim, as cores elas ditam o gibi. Dita o gibi. É um gibi, cara, você acaba esse gibi e você fica desgraçado da cabeça. Você fala, puta merda, né? Por que eu fui ler esse caralho aqui? É isso. Assim, é um gibi belíssimo. É um gibi maravilhoso, assim, no sentido, tipo assim, como uma obra. É uma obra maravilhosa. Mas é um gibi terrível, né? Terrível no sentido da história que é apresentada. Em nenhum momento há uma esperança. Você vai lendo, você vai esperando pelo pior e a história vai se desenrolando. É uma história de esperança, uma história de sobrevivência e cara, é um gibi que você precisa ler. Parabéns para a Pipoca e Nanquim, que trouxe esse gibi para cá em tempo recorde. Saiu lá na França ou saiu antes, eu não lembro aqui. Eu lembro que o Pipoca e Nanquim trouxe isso muito rápido para cá. Muito rápido. Parabéns, uma edição muito boa aqui da editora. Bem legal mesmo, assim. Tem aqui extras, um cuidado editorial muito bom mesmo. É um gibi que você tem que ler. Você tem que ler, não tem jeito. A Estrada é o terceiro melhor quadrinho de 2024. O segundo lugar, ele também pertence à editora Pipoca e Nanquim. Eu estou falando de O Diário do Meu Pai, gibi de Jiro Taniguchi, aqui que a Pipoca e Nanquim trouxe para cá, que conta a história desse merdinha aqui, esse menino aqui, que ele cresce e aí ele vive numa família em que os seus pais eles se separaram. Na verdade, a mãe abandona
a sua família para iniciar uma nova vida em outro local do Japão. E aí ele passa a viver apenas com o seu pai e a sua irmã. E ele carrega um grande sentimento de mágoa para cima do seu pai, até que ele recebe uma notícia: o pai dele morreu. O pai dele morreu e ele precisa ir ao velório, ao enterro do seu pai. E aí, nessa situação, ele descobre a verdade. Ele descobre o outro lado da família dele, porque assim, desde que houve uma separação ali entre os pais, o garoto, ele cresce e ele se mantém recluso, ele se afasta do pai, ele quer sair daquela família de qualquer jeito para viver a vida dele. E é um mangá muito triste de verdade, assim, porque ele trata sobre escolhas da vida, né? Por exemplo, o protagonista aqui, ele tomou a decisão de se afastar do pai, porque na visão dele, ele sentiu que o pai era o responsável pela separação da família. Até certo ponto, você lendo o mangá, sim, tem a ver com isso, tá? Mas assim, será que aquilo que você acha que é verdade é realmente a verdade? Será que as pessoas que estão ao seu redor são aquilo que você realmente acha? Será que a sua família, enfim, uma pessoa muito próxima a você, ela não merece uma segunda chance? Cara, são diversas questões que são trabalhadas aqui nesse mangá. É um mangá desgraçado. É um mangá desgraçado, assim, é muito triste, sabe? Assim, no final você vai lendo e aí o protagonista ele vai vendo o que vai acontecendo na vida dele, ele vai descobrindo ali as verdades. É uma belíssima história, lançamentaço da editora Pipoca e Nanquim. É um mangá que você precisa ler, assim, sabe? É um mangá que você precisa ler. Eu tinha lido um mangá do Jiro Taniguchi, que é o Tokyo Killers, acho que é Tokyo Killers, eu achei uma merda. E aí, quando eu peguei esse mangá aqui, eu tava um pouco, tipo assim, porra, meu, será que vai ser uma merda também? Mano, não. Ele não é uma merda, tanto é que definitivamente ele tá aqui com o segundo melhor quadrinho de 2024 lançado aqui no país e que eu li. Leia O Diário do Meu Pai. E aí, ficou faltando o primeiro lugar. O primeiro lugar, gente, só poderia ser um gibi. Chumbo, de Matthias Lehmann, que, cara, esse gibi aqui, ele é incrível. Ele conta a saga de uma família mineira, que é a saga, né, do Drummond de Andrade, ali basicamente. Família rica, uma família que pré-ditadura já ganhava um dinheiro ali em cima de exploração, enfim, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece aqui no país. E aí, quando chega o período da ditadura militar, essa família ela se vê numa situação em que ela precisa lidar com isso. Então a gente vê a história aqui a saga dessa família para conviver ali no período da ditadura e depois. É uma grande história sobre Minas Gerais, é uma grande história sobre o Brasil e é uma grande história sobre o pior período recente da nossa história do país, que é a ditadura militar. É muito importante, é o gibi mais importante lançado em 2024 aqui no país, porque é o ano que marca os 60 anos do aniversário, né, como gostam de falar aí, do golpe militar que foi realizado aqui no nosso país em 1964. Então, assim, foi um golaço da editora Nemo ter trazido esse quadrinho justamente no ano de 2024. E é um quadrinho para você entender como é que o nosso país agia, principalmente perante os militares, ainda mais com as notícias recentes envolvendo Braga Neto, envolvendo o cara lá, o Olha-Faca lá que tá preso. Então, assim, é um quadrinho que ele trata sobre o passado, mas ele é extremamente atual. É uma saga brasileira, né? É uma saga sobre uma família rica, uma família que depois ela vira de classe média, depois ela vai decaindo, ela vai
ela vai deixando de ser o que era graças à ditadura militar e mostra como é que a ditadura ela destruiu o nosso país em diversos sentidos, inclusive no sentido familiar. É um gibi praticamente brasileiro, né? Porque o Matias Lehmann, ele tem família brasileira, né? Ele tem a família brasileira, ele tem uma arte absurda de boa. Eu queria pegar uma página em específico aqui, que é essa página do tanque aqui pela praia do Rio de Janeiro, que é quando foi o dia que foi consumado o golpe, que foi no dia 1º de abril de 64, mas aí os militares mudaram para o dia 31 para não ficar como se fosse no dia da mentira, né? Cara, é um quadrinho fantástico. Para mim, é o melhor quadrinho de 2024. Ele é um quadrinho que foi lançado no momento certo, na hora certa. Parabéns para a Editora Nemo, edição lindíssima, edição, porra, meu, ó, você vai ter aqui quase 400 páginas da história brasileira, sobre a saga de uma família, sobre, enfim, a história aqui de, porra, eu esqueci o nome do Severino aqui, que é a história do Roberto Drummond. É uma história maravilhosa e não tinha como chumbo não ser o melhor quadrinho de 2024 lançado aqui no Brasil. Galera, esse foi meu top 20. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí. Também monte o seu top 20, seu top 10, seu top 5, seu top 3. Fala assim, cara, esse aqui foram os melhores gibis que eu li no ano de 2024. Vai lá, solta aí nos comentários, vamos debater, diga se você concorda, se você leu algum dos gibis aqui que eu li, você falou, esse aqui não é bom, isso aqui é ruim, o Matheus tá viajando. Vamos falar sobre gibi, tá certo? Então, essa é a minha lista, comentem, deixem like, inscreva-se se você ainda não é inscrito, vire um membro aqui do canal se você ainda não é, tá certo? E vamos falar muito de quadrinho aí em 2025, aí pode ter certeza que aqui no canal vai ter muita coisa pra gente falar. Tá certo, pessoal? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!